voltamos ao último bloco do programa Despertar da Consciência. Sebastião, falando ainda sobre alimentos, no mercado, outra coisa também que a gente mais encontra são os produtos integrais, orgânicos, sem glúten. Qual a necessidade de consumirmos esse alimento, de trocar os alimentos que nós estávamos acostumados a consumir antes por estes que estão no mercado? Vamos dar um exemplo. A questão 540 do Livro dos Espíritos informa-nos que tudo cresce e evolui. E Jesus, antes dessa questão, já afirmara: nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Assim sendo, nós sabemos que quando uma galáxia se une a outra galáxia, num namoro bem harmonioso, as duas juntas criam o que nós chamamos de um buraco de minhoca, um buraco negro. Que no café da manhã, essa galáxia, quando jovem, ela já comia uma outra galáxia menor. E agora ali, neste centro de transformação, galáxias menores, constelações, sistemas solares estão sendo sugados e parece que tem glúten, tem lactose, parece que ele não tem muito essa seleção. Todo mundo que atingir um estágio vibracional X vai atravessar para outra dimensão. Quem não tem a roupa nupcial vai participar da formação de novos corpos. Então, se nós temos o nosso mecanismo de nutrição educado, o ser moral, que respeita a vida em todas as frequências, o ser emocional, que relaciona-se saudavelmente com todas as frequências, o ser intelectual, que usa a criatividade para transformar todas as frequências, ele não vai ter problema nenhum com glúten, isso ou aquilo. Porque o alimento chamado orgânico, talvez ele é mais venenoso do que o com agrotóxico. Vai depender da mente do agricultor. Se ele plantou visando apenas o lucro, o enriquecimento do seu universo, e não está nem aí com a saúde alheia, o alimento dele pode ser muito mais prejudicial para nós do que benéfico. Nós sabemos disso. Então a harmonia da mente, segundo Miramês, que nós necessitamos mais de harmonia da mente do que alimento no estômago, segundo ele, em meio segundo ela pode transformar o veneno no mais potente medicamento ou alimento. Se nós, como eu vejo alguns elementos, eles pegam o tomate, jogam o interior do tomate fora. Então, o agrotóxico está sintetizado nas sementes. Então, joga todo mundo fora. Outros, não, ele está na casca, joga a casca fora. E como elas vão evoluir? Porque a casca e as sementes, vamos supor que você coloca a casca e as sementes na chamada, para fazer a decomposição, ali para o reaproveitar, para eles transformar no adubo orgânico. Eles não vão entrar na cenoura, no rabanete, na beterraba, não vão entrar de novo. Nós só vamos dar ao glúten, a isso ou aquilo, a oportunidade de ir lá de novo, porque nós vamos jogar ele de volta na natureza. Ele se transforma agora em outro elemento, porque ele vai se transformar, porque ele vai vir especializado em outra coisa, porque na minha empresa não tinha vaga para quem não digitava, que não fosse operador de computador. Operador de máquina datilográfica não serve, tem que ser, né, de computadores, porque a coisa mudou. Então, simplesmente o cara fala, ele volta lá, faz um curso de especialização, às vezes muda a pintura do cabelo, a roupagem, traz um novo currículo, porque agora está acrescentado, aqui estou eu. Então eu rejeito a proteína animal. Tudo bem, o animal morre, o corpo dissolve, ele transforma em adubo, ele volta para o reino mineral, que a maior parte do seu corpo é água, parte já segue no reino animal, transformando a terra e etc. Daqui a pouco está o animal disfarçado de cenoura, de abacate, de abacaxi. Está ali a proteína animal, ela precisa crescer. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Todos nós vamos aprender todas as lições do universo e aprender em todas as partes a presidir todas as coisas, como nós falamos em programas anteriores, questão 560 do Livro dos Espíritos. Agora, se eu não tenho valores, eu aceito a ajuda da ciência, mas buscando seres sérios, que faz a coisa por amor e tem no dinheiro a consequência. Porque a maioria dos alimentos diets, lights e etc. são mais prejudiciais do que benéficos. Nós sabemos que laboratórios criam enfermidades, seres com mentes doentias,
para vender medicamentos para nós. E além disso, criam elementos com efeitos colaterais para amenizar uma situação e desarranjar meia dúzia para que a gente fique na dependência. E Emmanuel foi muito claro, e veja o nome da obra, Coragem. E tem que ter coragem para falar isso, e um médium como Chico, coragem para psicografar isso. A saúde humana não será o produto de anestésicos, de soros, de comprimidos. Mas ela virá por meio de uma alimentação naturalíssima, que está no íntimo da personalidade humana e em seu meio ambiente. E alimento natural para o Emmanuel é tudo aquilo que não violentamos a consciência, que não colocamos hormônios no frango para que ele cresça de forma desequilibrada. E ainda, nos 10 dias que antecede o seu abate, colocar um outro elemento para que ele retenha líquido para aumentar o peso. E além disso, injetar água no interior do frango para vender mais um pouco de água como se fosse carne. Aí você frita lá 1 quilo, dá 300 gramas. Então todos os seres que estão fazendo isso estão construindo a doença no universo dele e dos seus familiares. Se não agora, eles já voltam enfermos, porque a gente quer saber por que a criança nasce com leucemia, nasce com outras doenças destruidoras. O que ela fez? Ela, talvez nada, mas o ser que vivenciou a experiência, agora metabolizando nela, fez e fez muito. Então tudo aquilo que nós estamos fazendo agora, nós estamos construindo ou reconstruindo os nossos veículos de expressão, ou o nosso meio onde vamos reencarnar daqui a pouco. Então nós precisamos pensar e lembrar do pai da medicina, que seu medicamento seja o seu alimento, e que seu alimento seja o seu medicamento. Existe em nós, André Luiz, a fonte inesgotável e inestancável das próprias energias para o processo de autocura. Isso está em Evolução em Dois Mundos. E também na obra Mecanismo da Mediunidade. Na obra Entre a Terra e o Céu, um dia o homem ensinará ao próprio homem que a cura de todos os seus males reside nele próprio. Ou esses seres, todos eles são equivocados, Chico Xavier e toda essa falange, Jesus e os demais, ou esses irmãos, com todo respeito a ele, criando esses elementos, na desculpa de trazer saúde para o nosso corpo, mas querem o nosso dinheiro. E eu tenho coragem de falar isso, não tenho medo. Se destruir o meu corpo físico, eu sou eterno, como espírito. Eu não tenho medo de morrer. Agora, eu estou construindo uma realidade para o meu e para o meu semelhante. Agora, quem quiser ser saudável fisicamente, emocionalmente e moralmente, precisa pensar que ele existe. O agricultor, o empresário, ele existe em todos os seres. E quando ele leva um alimento para o universo do outro ser, ele está levando um alimento para o seu próprio universo. Porque se eu desequilibrar o contexto, eu estou no contexto também. Se o barco afundar, eu também sou um dos tripulantes. Sebastião, durante essa explicação, no decorrer do programa, o senhor falou algumas vezes sobre psiátomo. Explica melhor sobre o que é o psiátomo. Então, o princípio inteligente, na sua origem, ele vai transformar-se no universo dos fluidos. Depois, em átomos físicos. Os átomos vão participar das moléculas, essa na construção das células, as células dos tecidos, isso passando por todos os reinos. Quando esse energismo chega no ápice, passando por todos os sistemas do nosso corpo, chega no ápice do corpo humano, a energia que era uma inteligência orgânica, uma consciência orgânica, transforma-se em psi. Aí começa a trajetória do psiátomo. E o psiátomo é a energia que nós usamos para fazer o espírito, a individualização do ser imortal que somos, e não mais dos elementos retardatários. Então o psiátomo é uma energia que vai eternizando-se na forma. Ela não se decompõe mais como os átomos comuns do sistema periódico. Para fechar o programa de hoje, qual a lição do tema que nós discutimos aqui? Eu ficaria com a lição de 2 mestres, Sai Baba e Buda. E poderia acrescentar um terceiro, Joana de Ângeles. Para Sai Baba, basta pensar a verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala. Que é pouca coisa. Para Buda, uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham. Para Joana de Ângeles, o aproveitamento total, o não desperdício e o fazer o máximo com o mínimo. Já nos curaremos de todas as enfermidades. Sebastião, muito obrigada. Até o próximo programa.
Nós aqui agradecemos, paz e luz e muito amor a todos. Para você que quer acompanhar um pouco mais do programa Despertar da Consciência, acesse tvmundomaior.com.br ou mande um e-mail para despertar@tvmundomaior.com.br. Muito obrigada, até o próximo programa.